Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão do teu lado aí, seja bem-vindo. A todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando também através da transmissão. A paz do Senhor para vocês, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa comunidade. E eu preciso falar isso antes de começar a palavra, uma coisa que me chamou muita atenção numa mensagem do Douglas Gonçalves essa semana, que é algo que nós temos vivido durante esse ano, né? Principalmente quando nós começamos esse período de pandemia. E nós não assistimos culto, nós precisamos estar conectados com o culto. E se nós tivermos essa mentalidade de assistir culto, nós somos apenas um espectador. Nós não participamos. Mas quando nós falamos estejam conectados, é estar conectado não apenas numa transmissão, mas estar conectado no espírito, né? Porque você pode ir ao prédio da igreja, mas não estar conectado com o culto. Então, nós precisamos ter isso muito em nossa mentalidade, de maneira prática, para que, de fato, a gente possa ouvir a revelação de Deus e, de alguma forma, colocar em prática. Porque muitas coisas não mudam em nossa vida em particular, porque nós somos apenas um espectador daquilo que Deus está fazendo. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos intencionais. Deus não faz nada por acidente. Nós sejamos intencionais em tudo que Deus tem falado. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança daqui da comunidade, daqui do Taboão da Serra, Campo Limpo, Zona Sul. Nós estávamos falando sobre várias coisas e Deus tem ministrado muito no nosso coração ao longo desse período todo para que a comunidade ela avance cada vez mais, né? Lembrando algumas coisas que até a Dani fez uma postagem na rede social e me fez lembrar da palavra que nós falamos no final do ano de 2019. E ela postou, eu falei assim, nossa, não é que foi isso mesmo? E foi falado sobre 2020 ser um ano de amadurecimento. E, de fato, nós temos experimentado isso, né? Todos nós. Não tem uma pessoa que é isenta disso. De alguma forma, ela amadureceu em diversas áreas. Todos nós passamos por um processo de amadurecimento. Isso faz parte e foi um ano, e tem sido, na verdade, um ano atípico, né? Um ano em que a gente não esperava viver uma situação como essa, mas todos nós estamos vivendo. Nós falamos sobre isso ontem. E uma coisa interessante também, que eu lembrei aqui agora, acho importante falar, não sei se vocês sabem, mas ontem foi celebrado 503 anos da Reforma Protestante. Foi extremamente importante porque a Reforma Protestante permitiu que eu e você tivéssemos acesso às Escrituras, porque naquela época eles viviam um período que as pessoas não tinham acesso à palavra, somente os clérigos, que eram os líderes religiosos daquela época, porque eles temiam que as pessoas tivessem as Escrituras e pudessem ter a revelação e não a manipulação da parte que as pessoas usam, até mesmo a palavra de Deus, para manipular pessoas. Então era uma época marcada por grandes perseguições, né? A pessoa mais popular dessa reforma protestante foi Martinho Lutero, que ficou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ele também, financiado por um rei na época, ele traduziu que era algo na época totalmente fora do padrão, ele traduziu as escrituras para o alemão. Isso permitiu, quando teve a criação até mesmo da impressora de Gutenberg, já ouviram falar disso? Inventou a impressora, sabe? Porque a gente tem essas coisas impressas aqui, bonitinho. Porque um homem chamado Gutenberg, ele imprimiu. E a primeira coisa que ele imprimiu foi a Bíblia. A partir do momento que ele imprimiu a Bíblia, as pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus. Uma das grandes revelações que Martinho Lutero teve foi que a salvação é pela graça e não pelas obras. Então, eu acredito que todo avivamento ele é marcado pela volta às Escrituras. E toda a vontade de Deus já está escrita. Acontece que ela é revelada. A gente passa a ter a revelação daquilo que a gente não conhecia, mas estava ali. Isso é revelação. Sempre esteve ali.
Então a revelação, ela vem por intermédio de uma busca. Eu preciso desejar ter a revelação da palavra de Deus. Então a revelação vem por intermédio de uma busca. E Deus, e tem um versículo, uma passagem muito legal, que fala assim, que o Filho do Homem se revela a quem ele quiser. Você sabia que você pode conhecer as Escrituras, mas pode conhecer as Escrituras por uma informação e não por revelação? Tem informação ali, mas não tem revelação. E a vontade de Deus que a gente tem. Martinho Lutero teve a revelação que a salvação naquela época, você tinha que comprar indulgência, você tinha que comprar um papel, um certificado dizendo, ó, você agora é salvo. Olha que absurdo. Ó, você para ser salvo, você precisa pagar promessa. Você precisa dar o seu dízimo, que naquela época eles vendiam, né, para levantar a basílica, né? Como eles não conseguiram com os judeus, eles deram a ordem lá aos párocos daquela época para vender os papéis, que as indulgências são os papéis, né, de salvação. A salvação não é por obras, a salvação é graça, mediante a fé. Por isso que nós estamos aqui, graças a esse período marcado por grande perseguição. E vamos lá, reforma, quando você faz uma reforma, o que gera na sua casa? Sujeira, barulho, não é? Incomoda. Eu lembro que quando eu morava no apartamento, meu Deus, para fazer uma reforma era um parto. Tinha um horário determinado. E você faz muita sujeira, você faz barulho. E, de fato, a reforma protestante, ela causou isso. Ela causou, não digamos assim, sujeira, né? Mas ela espalhou, né? Espalhou o que estava sendo trabalhado ali. E houve muito barulho. Causou um barulho no bom sentido. Incomodou a religiosidade daquela época. Então eu acredito que todo avivamento, ele precisa causar uma reforma. Avivamento que não gera reforma passa a ser um... Deus deseja causar um avivamento. O que é o avivamento? É um coração que queima pela presença dele. É um coração que queima pela presença dele, não apenas num encontro dominical, mas no dia a dia. Nossos relacionamentos. Amém, queridos? Estão aqui comigo? Glória a Deus. Eu precisava falar isso, porque graças a Deus tivemos a reforma protestante aí, e nós temos acesso a essa palavra. E você trouxe sua Bíblia, seja ela impressa, eu trouxe um tijolo aqui, né? Mas vamos lá. Se você não está com a sua Bíblia impressa, pega ela aí no teu celular. É importante também que, à medida que nós vamos compartilhando a palavra, é importante que você também anote, né, escreva o que Deus vai revelar para você que você possa lembrar, porque a gente tem um déficit na nossa memória. Então é importante que a gente escreva para poder ler de novo e mastigar ainda mais, porque não se contenta apenas com a palavra que vai ser compartilhada aqui, mas que você possa se aprofundar ainda mais. Amém, queridos? Vamos lá então, abre comigo lá em Gênesis capítulo 14, versículo 17. Gênesis 14, versículo 17. Nós vamos falar hoje sobre o valor da honra, tá? E vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre honra e como nós podemos viver a honra no nosso dia a dia, ok? Vamos lá. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Deixa aberto aí, fecha os teus olhos. Vamos orar. Você que está em casa também, participa conosco. Senhor, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por cada pessoa que está aqui reunido, onde nós estamos conectados, Senhor, em espírito e em verdade contigo. Eu peço nesta noite que o Senhor revele a tua palavra em nosso coração, para que nós possamos não apenas entender, mas praticar, viver, Senhor, essa palavra. Eu oro para que ela venha gerar uma fome, uma sede por mais pela sua presença. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Que nós possamos estar mais apaixonados pela sua presença, Senhor. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis 14, 17 diz assim: quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho
Presta atenção, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Repete comigo, dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, alguém já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Lembra que no mês de julho nós fizemos uma série falando sobre o fim dos tempos, que a volta do Filho do Homem será como os dias de Noé e os dias de Ló. Ló vivia, se separou de Abraão e foi para Campina, que parecia o jardim do Senhor. Imagina o jardim do Senhor. Era gênio, imagina a coisa mais linda, maravilhosa. Só que ele armou um acampamento ao lado de Sodoma e Gomorra. E Deus falou que ia destruir, porque Sodoma e Gomorra era uma cidade que vivia uma grande imoralidade, a ponto dos caras terem relações sexuais não apenas com os homens, eles queriam ter relação com os homens, mas com anjos. Olha o nível de imoralidade que aquela cidade vivia. Então Jesus ele fala que a volta do Filho do Homem será como os dias de Noé. Comiam e bebiam, nós falamos sobre isso. O hedonismo gera quebra de aliança, estou refrescando um pouco a nossa memória aqui. Os dias de Ló como Sodoma e Gomorra, uma imoralidade só. E aqui ele vai dizendo, dê-me, olha só que o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner. Escolhe e mande os homens que foram comigo, e esses fiquem com a parte deles. O que nós aprendemos aqui? Logo na primeira parte, mostra que Abraão, ele voltou da guerra e a atitude de Melquisedeque, Melquisedeque significa rei de Salém. Salém é a antiga Jerusalém. E Melquisedeque é uma tipificação de Jesus Cristo, encarnado no Antigo Testamento. É interessante que o livro de Hebreus, ele fala de Melquisedeque, que não tinha dias, não tinha descendência, não tinha nada. Ele era o próprio Jesus. Era a revelação de Jesus no Antigo Testamento. Então imagina Cristo, porque quando você vai ler as Escrituras, você sempre precisa ler com a revelação de Cristo. Sempre. Em todo o livro da Bíblia, Cristo está sendo revelado. E Melquisedeque é o rei de Salém, que é o próprio Jesus ali. E aí fala que ele trouxe pão e vinho a Abraão. Pão representa o quê? A palavra. E nós nos saciamos através desse pão. Jesus, ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão terá a vida eterna. E o vinho representa o quê? O sangue de Jesus. E o vinho também tem a representação de alegria, tem a representação do poder. Então, imagina essa junção do pão e do vinho. Já comeu um pão seco, você precisa de alguma coisa para fazer descer, senão engasga, não é? Então, imagina a combinação do pão e do vinho. Então, Melquisedeque trouxe para Abraão. Olha que interessante isso. Em contrapartida, nós vemos que Abraão, ele deu o dízimo de alguma parte? Não, de tudo. Dízimo de tudo. Não estou me referindo apenas a uma questão financeira, mas Abraão, ele entendeu que ele precisava retribuir Melquisedeque pelo fato de Melquisedeque ter dado pão e vinho. Honra. Honra aquele que está te servindo. É o que nós precisamos para esse tempo. Nós precisamos nutrir um coração que honra aqueles que estão nos servindo. Eu estava pensando muito sobre isso, inclusive eu estava com um pastor de uma comunidade aqui do Embu das Artes, e assim, eu sempre quando encontro uma pessoa, ele fala assim, cara, você é o... E me conhece. Me conhece de ver por aí, pelas internet da vida. E, infelizmente, existem algumas pessoas que elas não têm esse coração de honra. Elas se aproximam
para comer do pão e beber do vinho, daquilo que nós compartilhamos. Tudo bem. E tudo bem, numa mesa de relacionamento, nós vamos oferecer pão e vinho. A gente sempre fala isso, até mesmo na UE, que podemos garantir, nós vamos garantir pão e vinho. Mas a fome é sua. Se você não tiver fome, vai comer desse pão, desse vinho. Quando eu falo do pão, estou falando da palavra. Quando eu estou falando do vinho, estou falando do poder do Espírito. Então, existem relacionamentos que as pessoas elas vão se aproximar pelo que você carrega, pelo que você tem. Mas elas não vão retribuir aquilo que você está servindo. Eu procuro ter essa sensibilidade para sentir o coração da aproximação dessas pessoas. Eu não as culpo, talvez porque elas não aprenderam da mesma forma como também em alguma fase da minha vida eu não me aproximava pelo que a pessoa carregava, o pão e vinho. Eu não tinha um coração de honra, de honrar pelo que a pessoa está me oferecendo, de graça. Mas o meu coração precisa ser um coração que honra, não me coloca numa obrigação, porque a gente sempre pensa assim, pô, o cara fez algo por mim. Então, eu me sinto na obrigação de retribuir o que ele me deu. Isso é um relacionamento por interesse. A gente não pode se sentir também obrigado a retribuir algo que a pessoa está nos dando, porque às vezes a gente se sente assim, como se a gente tivesse uma dívida com a pessoa. Fala assim, cara, eu estou com dívida com aquela pessoa. Porque ela ofertou na minha vida. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem que nada. Mas precisa ser o quê? O que a gente tem falado ultimamente? Um coração voluntário. Coração voluntário. Eu retribuo, não porque eu sou obrigado ou me sinto na obrigação. Eu retribuo porque eu valorizo aquilo que ela me entregou. Vocês estão entendendo? Então é esse tipo de coração que nós precisamos nutrir. E quando eu falo nutrir, eu estou falando de conservar e alimentar esse coração. Tá entendendo? Cuidar da terra, molhar, regar, podar. Isso fala de nutrir. Eu sugiro que vocês comprem uma planta. Vocês cuidem dessa planta. Planta seja uma planta ou um pé de um fruto. Eu sugiro que vocês façam isso. Vão numa casa de jardinagem e comprem um vasinho de planta e cuidem dela. Ela precisa de água. Ela precisa de sol. Ela precisa de poda. Isso diz nutrir aquela planta, aquela árvore. E no caso aqui, estou falando do nosso coração. Nós nutrimos, a gente não pode deixar simplesmente lá um tempo sem tomar água. Se você deixa algum dia sem tomar água... Quando eu falo água, eu estou falando da água da palavra também, que nos lava, né? Pecado. Então aqui nós vemos claramente que Melquisedeque, o rei de Salém, que Salém é Jerusalém, e Salém, Melquisedeque também tem o nome de paz, justiça. E é o próprio Jesus, ele é paz, justiça, alegria. E Salém é a representatividade, é a cidade de Deus, a nova Jerusalém. A gente viu falar muito no Antigo Testamento da volta de Jesus. A nova Jerusalém vai descer. Mas olha que interessante isso, eu quero jogar um foco aqui nisso. Pão e vinho, a gente precisa ter, mas a gente precisa carregar mais do que pão e vinho. Para carregar sementes. Uma mesa de relacionamento, se você só tem interesse em comer e beber, não é esse tipo de pessoa que... É bom que você coma e que você beba, mas a vontade de Deus é que eu e você tenhamos sementes nas mãos. Abraão tinha sementes. Não apareceu de mãos vazias diante de... A gente sempre se coloca assim, não tenho nada para oferecer para Deus. Tem, cara. Ele sempre derrama algo na nossa mão para que a gente tenha com que contribuir aquilo que Ele está nos fazendo. Então aqui, o tipo de homem que Deus, o tipo de mulher que Deus vai usar nesses dias são como Abraão, sabe? Pessoas que carregam semente, que não sentam na mesa apenas para comer e beber, mas que eles retribuam com um coração generoso.
Não por obrigação, não no sentido de dívida. Ah, eu tenho uma dívida com essa pessoa, então eu preciso. Ah, porque ela me abençoou, então eu tenho. Não, 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 não é isso. É um estilo de vida. Esse estilo de vida nós precisamos nutrir. Um coração que honra pelo que nós estamos recebendo. A gente precisa sempre, os nossos relacionamentos. Vocês estão recebendo algo da parte de Deus? Eu sempre falo, cara, sempre, em toda mesa, todo encontro que eu tenho com as pessoas, eu tenho um posicionamento que eu quero que ela receba algo da minha parte, do meu relacionamento com ela, seja para tomar um café, seja num telefone, eu quero compartilhar algo, eu quero compartilhar um dom, quero impartir algo. Que ela não saia da minha vida melhor, pior do que ela entrou, eu quero que ela saia melhor. E todos os encontros que eu tiver com pessoas, que elas recebam, que elas comam um pão e vinho mesmo. Agora, se ela vai honrar ou não, isso é problema dela. Mas o meu coração precisa ser um coração que eu compartilho pão e vinho, mas também quando eu estiver diante de pessoas que nós consideramos, que nós honramos e respeitamos, eu preciso retribuir isso. Quero sentar na mesa com pessoas que me abençoam, que eu tenha sempre sementes para ofertar na vida dela. Nós começamos a nutrir um coração generoso. Não quero ser um consumista. Da mesma forma, de maneira prática na nossa vida, não apenas sente e se alimente, come do pão, ouça a palavra, é tudo muito bom, não estou dizendo que é ruim, é muito bom, mas muito melhor do que você comer pão e vinho, que você carregue sementes. Esse era Abraão. Abraão, diante de Melquisedeque, que havia dado pão e vinho, ele deu dízimo de tudo. Honrou Melquisedeque, o próprio Cristo. Vamos andar um pouquinho pela palavra, a gente ir construindo esse entendimento. Vai lá comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem achou que diga amém? Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. O que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele é um Deus de promessa e ele cumpre com aquilo que ele promete. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por que nós não estamos recebendo? Porque nós não estamos buscando. A gente fica se remoendo por dentro porque Deus não está fazendo em nossa vida. Existe também uma responsabilidade da nossa parte em relação a isso. E eu vou trazer aqui uma clareza para a gente aprender a nutrir um coração de honra. A gente não apenas ser ouvintes, mas ter sementes em nossas vidas. Sempre quando nós estivermos diante de pessoas que estão começando agora, ou pessoas que estão muito mais à frente do que nós, precisamos ter um coração que honra aquilo que nós estamos recebendo. Nós vemos o seguinte, ao longo das Escrituras, nós vemos Deus fazendo promessas ao longo de todo o tempo, desde Gênesis 15:1, dizendo a Abraão, o Senhor é o seu grandíssimo galardão, até Apocalipse 20, capítulo 22, versículo 12, onde diz, eis que cedo venho. Olha só que interessante, de Gênesis a Apocalipse, Deus revelando, dizendo, me busca que eu vou te recompensar. Olha só, no final de Apocalipse que diz, eis que cedo venho. Quem fala isso? Jesus. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, presta atenção, para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, Deus, ele quer cumprir com as suas promessas e ele quer recompensar aqueles que de fato estão vivendo a vontade dele, a cada um segundo a sua obra. A fé e a obra, elas caminham juntas. Estão aqui comigo? Nós precisamos ter cautela em nossos relacionamentos. Porque muitas coisas que ainda nós não recebemos por conta que nós precisamos trabalhar um coração generoso, um coração que honra. Relacionamentos
que estão te ofertando, pessoas que estão servindo vocês. Nós precisamos ter uma posição de honra, de honrar essas pessoas, pelo que nós estamos recebendo. E nós vemos lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, que o princípio da honra, ela tem poder de desatar a recompensa de Deus. Olha o que diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Nós vemos o que aqui? Recompensa. A promessa, agora a recompensa. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e nós temos aqui uma recompensa. Entendendo que nós não fazemos algo para receber algo da parte de Deus. Porque senão seria meritocracia. Eu só faço se eu receber algo em troca. Lembra o filho mais velho da parábola do filho pródigo? Pai, eu nunca te desobedeci, veio o teu filho e gastou tudo. E o Senhor não me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. O que é isso? Ele estava servindo o pai por interesse. Não tinha um coração de honrar o pai. Nem o filho mais novo, né? Os dois não tinham um coração de honra. Tinha um coração de meritocracia. O filho mais novo diz: pai, me dá a herança que me pertence. E o filho mais velho diz: eu nunca te desobedeci, o Senhor nunca me deu um cabrito. Imagina que o pai fala: tudo que é meu é teu, cara. Que você está reclamando de um cabrito? Essa é uma das grandes dificuldades nossas, de entender isso. E muitas vezes nós entendemos, mas o nosso lado carnal e emocional nos impede de receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, o que a palavra nos ensina é que o poder da honra, o princípio da honra, tem poder para desatar, liberar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Estão aqui comigo? Então, eu quero nutrir um coração que honra. Nós vamos aprender um pouco mais. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 2, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir você. Então, tudo o que fazemos para as pessoas, volta. Lembra que Jesus fala? Faça aquilo para o outro que você gostaria que fizesse para você. Ainda ele vai mais além. Abençoe aquele que te amaldiçoa. É um coração que você percebe que está nutrindo coração de honra. Até mesmo diante das desavenças. Não retribui na mesma moeda. O Senhor sempre abençoar. Não está ali apenas para me dar. Às vezes ele tem até sementes nas mãos, mas não sabe nem o que fazer com elas. Desperdiça as sementes. E olha só, primeiro mandamento com promessa. Deuteronômio 5,16. Primeiro mandamento com promessa. Olha o que diz. Honra teu pai e tua mãe. Não é amar a Deus. Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Não façam imagens de esculturas. Não, aqui ele está dizendo que é uma relação com pessoas. Aqui não está... Aqui, por exemplo, você pega aqui até aquele jovem rico. Jesus fala, honra teu pai e tua mãe. E para os seus dias... Ah, mas isso aí eu tenho feito desde quando era criança. Mas será que a honra era honra ou bajulação? Porque existe bajulação disfarçada de honra. Que as pessoas se aproximam de você, falam quanto você é incrível, mas no interesse, ela só quer consumir o que você carrega. Ela só quer se alimentar, depois que ela já está alimentada, ela não quer nem saber de você. Porque ela já... Relacionamento, ela não quer. Só quer o que você carrega. Olha só o que diz. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Primeiro mandamento com promessa. Isso é para todos nós. Talvez a gente encontra, até mesmo na nossa comunidade, tem pessoas que... Vou falar uma coisa, para que você viva bem e muito tempo na terra, honra teu pai e tua mãe. Não é para colocar medo, mas se nós não tivermos um coração de honrar pai e mãe, independente do que eles tenham feito, do que falaram, aqui é o primeiro mandamento com promessa. Você percebe? Promessa e recompensa. Honra teu pai e tua mãe, isso é promessa. A recompensa, para que tenhas longa vida, te vá bem. Estão percebendo a importância de nós... Pastor, o que é honra? Honra no grego. Honra significa valorizar. Valorizar o tempo, valorizar os relacionamentos, valorizar o trabalho, o seu trabalho que Deus te deu, de onde vêm os recursos para alimentar, sustentar a tua casa, valorizar a sua família, dê graças a Deus que você tem vida, que você tem fôlego. E o morto, ele não pode mais adorar a Deus, mas quem está vivo, ele tem fôlego, ele tem vida dentro dele. A gente valorizar o que nós temos. Esse é um coração que nós precisamos nutrir todos os dias da nossa vida. E nós vemos na Bíblia algumas coisas interessantes. Existem pessoas que receberam um galardão incompleto e outras receberam um galardão completo, cheio, transbordante. Eu separei aqui algumas passagens bíblicas. Vai lá comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Primeiro nós vamos ler aqueles que não receberam nenhuma recompensa. Vamos lá, gente. Entendo que nós não nos movemos esperando uma recompensa, amém? Ninguém faz nada, a gente não deveria fazer algo por merecimento. Porque no fim das contas você não merece nada. Não é verdade? Nós não podemos viver a nossa vida fazendo algo para receber algo em troca. Não, só faço se eu fizer. Olha que interessante, quer ter um discipulado radical com Jesus? Porque quando você começa a falar assim, gente, vamos fazer tal coisa, evangelismo, aí tem pessoas que não se envolvem porque ela sabe que vai custar alguma coisa dela. Até onde eu posso fazer algo que não vai me custar nada? Esse tipo de pessoa Deus não vai usar. São pessoas que só querem comer e beber, comer e beber, comer e beber. Qual é a recompensa dela? Zero. Depois fica reclamando. Ah, porque nada acontece na minha vida. Porque aquilo outro precisa. Olha só que interessante aqui, ó, versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com quem? Com ele para curar. Presta atenção aqui, o contexto é a cura do paralítico. Sabe aquele paralítico que colocaram por cima do telhado? O poder de cura não veio quando aquele paralítico chegou. Agora Jesus tem poder. Não, o poder já estava com ele. Vocês estão entendendo? E o que acontece aqui? Porque aqueles fariseus e aqueles líderes religiosos não receberam e o paralítico foi curado. É da vontade do Senhor curar todos. É da vontade do Senhor ensinar a todos, todos recebam. Mas os fariseus e os mestres da lei não receberam nenhuma recompensa porque eles estavam ali para acusar Jesus, para reclamar, para apontar algum erro, apontar algum defeito. Nós vemos que o paralítico recebeu a bênção de Deus, recebeu a recompensa de Deus. Mas os outros não receberam nada. Por quê? Tinha um coração que era nutrido por coração. Pessoas que viviam por murmuração, que eles perceberam que Jesus tinha uma autoridade e eles sentiram inveja. E aí Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus fazendo coisas extraordinárias, mas só algumas pessoas estavam recebendo.
Será que Jesus fez acepção? Aquele ali vai receber, porque ele... Não, esse aqui não. Não faz acepção. Mas eu aprendi que o Senhor faz acepção de atitudes. De uma vida intencional. A pergunta é, você é intencional ou você se move de forma acidental? Tipo, nossa, aconteceu. Não, nada acontece por acaso com Deus. Deus não faz nada sem antes revelar. Então a vida com Deus é intencional, a vida de oração é intencional. Você adora se você quiser. É da vontade do Senhor que nós busquemos. Lembra que falou assim, o meu galardão está, eu darei galardão àqueles que me... Não é uma imposição. Mas aqueles que buscam, de fato, vão receber algo da parte do Senhor. E nesta terra, nesta vida. Não é na eternidade. Vou viver de uma forma... vou ser um monge, né? Vou ser um monge, vou ir para um mosteiro, vou lá para o deserto, não quero ter contato com ninguém, porque eu vou alcançar... Não, é aqui, nesta terra. Agora. Agora. Nós vemos também outra parte, uma recompensa incompleta. Vai lá comigo em Marcos capítulo 6. Ó, Marcos aqui, capítulo 6. Versículo 1. Marcos 6, versículo 1. Olha o que diz. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, olha só a bajulação, não é este o carpinteiro, filho de Maria e o irmão de José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele, porque era um simples carpinteiro. Não era uma pessoa que eles olhavam e falavam assim, uau, são ali, vamos respeitar. Olha só, e escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5, olha a chave. Pôde fazer ali, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus quer curar a todos, meu irmão. Ele quer curar todos, mas tem pessoas que não recebem por causa do que? Ele ficou admirado, ele ficou assim, meu Deus, cara, vocês são incrédulos. Eu estou assim... assim, extasiado com tanta incredulidade. Olha aqui, não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele faz milagre ou não faz? Mas ele não pôde. Não porque ele não quis. É porque as pessoas estavam rejeitando ele. Estavam murmurando, ficando escandalizadas. A vontade do Senhor, meus queridos, é nos abençoar. A vontade do Senhor é que a gente seja próspero. A vontade do Senhor é que a gente avance. A vontade do Senhor é que todos sejam curados. Existem bênçãos de Deus nas regiões celestiais que algumas vezes não foram liberadas sobre a nossa vida porque nós precisamos posicionar o nosso coração, um recipiente para receber esse galardão de Deus. Mas não é uma coisa que eu tenho que fazer de uma forma mecânica, de uma forma, agora o pastor falou isso, então eu vou Deus, eu tenho um coração para receber. Não, Deus sabe, Ele conhece o nosso coração. Olha aqui, meus irmãos, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar a poucos doentes. Então tinham pessoas que se colocaram, dizendo, eu acredito no que ele está falando. Eu quero receber não apenas as bênçãos, mas eu quero receber o abençoador. Nós vemos que os caras, uns receberam e outros não receberam no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Sempre vamos encontrar em nosso meio pessoas
que vão nutrir um coração de desonra e aqueles que vão nutrir um coração de honra. Aqueles que nutrem um coração de desonra, ele vai dizer, Deus não faz nada por mim. Eu estou assim por causa de fulano, cicrano e beltrano. Mas ela em si não assume uma responsabilidade, dizendo, cara, é comigo. Sabe quem é o pior inimigo de Deus? Não é o diabo, é eu e você. Ah, isso aqui é coisa do diabo. É nós, meu querido. Somos nós que impedimos que Deus nos abençoar nós mesmos. Deus quer, Ele deseja. Mas por que a gente não recebe alguma coisa da parte de Deus? Porque nós estamos muitas vezes nutrindo um coração realizado com que Deus ou porque Deus não faz nada na minha vida. Então o que o Senhor está nos chamando a atenção aqui é posicionar o nosso coração. Ele quer derramar por completo. No mesmo ambiente, vamos nos deparar com pessoas que estão recebendo, que não estão recebendo, não porque Deus tem acepção de pessoas. Pessoas se posicionaram, elas se... Olha só, agora vamos ver o galardão completo. Nós vimos que ninguém recebeu o galardão, vimos que alguns receberam e outros não receberam no mesmo ambiente. Agora nós vamos finalizar aqui falando daqueles que receberam por completo o galardão. Vai lá comigo. Primeiro vamos falar do centurião, deixa eu pegar aqui. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 10. Mateus capítulo 8, versículo 10. Se você está em casa, abra sua Bíblia aí, saia do WhatsApp. Mateus capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz. Ou melhor, versículo 5, perdão. Capítulo 8, versículo 5. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá para curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande ou diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, não com a incredulidade, mas ele ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Nem os discípulos que andaram comigo encontrei essa fé que esse centurião romano que governava os judeus, que os próprios judeus se submetiam à autoridade dos romanos por uma questão de cargo, uma questão de opressão, não porque eles queriam, eles não queriam, porque eles estavam submissos a isso. Porque Roma dominava aquela época. Ou você obedece às leis de Roma, ou tu vai ser preso ou até mesmo condenado à morte. Aqui é a lei de Roma. E nós que ordenamos. E esse centurião, ele é uma autoridade humana sobre Jesus. Sim ou não? Que os romanos, eles subjugavam os judeus. Só que aquele centurião, ele viu algo em Jesus que ele não tinha. Ele diz: eu tenho autoridade para mandar os meus soldados, vai, eles vão, vêm, eles obedecem. Ai deles se não obedecerem. Vocês sabiam que os romanos, os soldados, eles eram treinados para serem leais. Eles davam a sua vida em uma causa romana, em um império romano, até mesmo César. Sabia que eles diziam Ave César, porque César, ele se auto-intitulava Senhor. Então, quando fizeram a declaração Jesus é o Senhor, aquilo gerou um choque. Por isso que os romanos começaram a perseguir os cristãos, porque Senhor é somente César. Como assim Jesus, ele é o Quírios, que é o Senhor? Lembram quando os 3 reis magos chegaram diante do rei Herodes? Nós viemos adorar o rei. Rei? Imagina como ele se contorceu por dentro. Ah, quando vocês o encontrarem, me avisem para que eu vá adorá-lo. Olha a bajulação disfarçada de honra, ou melhor, a honra disfarçada de bajulação. É isso mesmo.
A honra disfarçada de bajulação. Me avise para que eu vá lá e o adore também. E qual foi a ordem de Herodes? Chamou o quê? Os líderes religiosos, porque havia o quê? Uma politicagem maldita entre eles, troca de favores. Está entendendo? Você faz, você me dá, que eu te dou. Relacionamentos baseados em comer e beber. Se você me dá, eu também te dou. Politicagem maldita. O que eles falam? Onde que diz aí, nas Escrituras, olha só, o cara nem acreditava em Deus, na palavra, mas ele temeu. Onde diz aí nas Escrituras, onde que deve nascer o Messias de vocês? Ah, lá em Belém. Então, aí ele chamou os soldados e eu ordeno que vocês vão até aquela cidade, vocês matem todas as crianças abaixo de 3 anos. E Deus protegendo, livrando de todo o mal a família de Jesus. Deus se revelou a José dizendo, vai para o Egito porque Herodes quer matar a criança. E aí ele foi. Aí depois Deus falou, pode voltar porque aqueles que buscavam matar a criança já não existem mais. Jesus, antes mesmo de vir à terra, ele já era uma ameaça. Então imagina, o romano chega e fala, ele tem uma autoridade que eu não tenho, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. O que nós aprendemos aqui? Que aquele homem romano, ele viu uma autoridade que ele não tinha. A autoridade espiritual, meu querido. A autoridade, olha só, e outra coisa que a gente aprende aqui, aquele centurião, por mais sendo romano e não sendo um discípulo de Jesus, ele tinha um entendimento a respeito de autoridade, era como se ele se colocasse de joelhos dizendo, eu me submeto a essa autoridade que eu não tenho, a sua autoridade é maior do que a minha, tu és mais soberano do que eu, tu és mais incrível, mais tudo do que eu. Ele entendeu isso, ele submeteu dizendo, você tem uma autoridade que eu não tenho. Aí ele fala o seguinte, primeiro mostra aqui, né? Que ele pede uma bênção não para ele. Ele pede oração para o outro, para o servo. Imagina, um servo. Provavelmente era um cara que engraxava o pé dele, era um cara que beijava o pé dele, um cara que lavava os pés daquele centurião. Meu servo está enfermo. Aí ele sentiu, quando Jesus estava a caminho, ele pede para avisar, ó, fala para ele não entrar na minha casa. Olha só o que ele diz. Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas diga apenas uma palavra, o servo será curado. Jesus falou assim, nossa, esse homem, ele não quer apenas comer do pão e beber do vinho. Sementes. Ah, mas ele não é discípulo de Jesus. Aí que Jesus fala, nunca vi uma fé assim em Israel. Os discípulos viram coisas extraordinárias acontecendo. Vai terminando dizendo, né? Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê, e não conforme você quer. Porque Deus não é obrigado a fazer o que você quer. Deus se move mediante a sua fé genuína, não a fé interesseira. Esse tipo de coração que Deus quer que a gente nutra, meus queridos. Nós vamos entrar aí no ano de 2021. Então Deus espera que você não fique apenas comendo e bebendo de uma palavra de domingo, mas que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você busque a presença dele. Se eu perguntar aqui, quem está lendo a Bíblia, pode ter certeza. Vamos lá, sendo verdadeiros, não precisa levantar a mão. Mas a gente vai perceber o quanto nós estamos sendo negligentes. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso jeito, do meu querer.
Nós vemos lá Deus falando para Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A gente não pode negociar os nossos princípios apenas para alimentar a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu, o nosso querer. A gente não pode ficar barganhando com Deus. A Bíblia, Paulo fala sobre isso. Alimentem o espírito de vocês, porque o espírito e a carne não se conversam. Não tem como. É um desafio para todos nós. E que isso não venha como um peso, mas um despertamento da nossa responsabilidade. Diego ministrou uma palavra um tempo atrás falando sobre responsabilidade. É minha responsabilidade em manter a chama no meu coração. A chama se apagou no seu coração por culpa sua. Não é minha, não é do outro, é sua. Assume o teu BO. Não tem como, meu querido. A gente precisa andar com pessoas que queimam por Jesus. Se a gente começa a andar e se alimentar por coisas que não alimentam o nosso espírito, nós temos a tendência de ser totalmente carnais. Nós estamos rejeitando, quando nós começamos a rejeitar o que Deus está liberando sobre nós, o nosso coração vai ficar gelado. Até no Fundamentos nós falamos sobre isso. E nós precisamos aproximar o nosso coração gelado diante do fogo do Senhor. Quanto mais oramos, mais temos vontade de orar. Quanto menos oramos, menos vontade de orar nós teremos. Eu sou responsável pelo fogo no meu coração. Não é você. Mas eu preciso andar com pessoas quentes, cara. Preciso andar com pessoas que queimam por Jesus. Porque quando mesmo que eu estiver apagado, se eu estiver junto com pessoas que estão queimando aquela brasinha, sabe? Aquela faísquinha, ela começa a queimar. Você precisa andar com pessoas que amam a Jesus, mas que buscam Jesus, não meia boca. Não gente meia boca, morno. Jesus fala, morno é o vomito. Sabe o que provoca o vômito? Água morna. Experimenta tomar uma água morna para tu ver. Você vomita. Porque é indigesto, não dá. Horrível. Outra recompensa completa por causa da honra. Nós vemos lá em Marcos capítulo 7, versículo 24. Vai lá comigo. 7, versículo 24. Nós conhecemos também essa passagem da mulher sírio-fenícia. Olha o que diz. Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tirão e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Em outras traduções ela diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 21, fala sobre isso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconheceu o quê? Ela reconheceu Jesus como Messias, como Cristo. Ele não é apenas Jesus humano, ele é o Cristo divino também. Porque Jesus é o nome humano, Cristo é o nome divino. Cristo é o indivíduo, ou melhor, Jesus é o indivíduo e Cristo é o coletivo. Por isso que nós somos chamados o corpo de Cristo, não o corpo de Jesus, está entendendo? Corpo de Cristo porque é o coletivo. O seu eu morre quando você entende o nós. O fim do seu eu está no nós. E olha aqui que ele diz, vai dizendo. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem,
porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído. Jesus não foi até lá e impôs as mãos, mas foi por causa da fé, do entendimento, da revelação, liberou a bênção de Deus. Liberou a recompensa de Deus. Deus tem recompensas que estão guardadas, esperando que nós possamos liberar essas bênçãos. Deus quer, mas Ele não pode depositar algo em nós se nós não temos capacidade de carregar. Deus nos ama tanto que não nos quer perder para a própria bênção dEle. Porque muitas vezes a gente não recebe algo da parte do Senhor. Tenho coisas para receber da parte do Senhor, porque eu sei que não é o tempo. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu estou de olho. Busco sempre posicionar o meu coração. Eu quero sempre posicionar o meu coração, nutrir meu coração. Deus sabe. Preciso mais de você. Eu quero mais do seu coração. Quando eu tiver mais do seu coração, aí eu posso liberar o que eu quero derramar sobre a sua vida. Então nós vemos aqui que aquela mulher, diante de uma afirmação de Jesus, deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar os pães dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Agora nós temos um cachorro. É pequeno. Mas quando ele crescer, cachorro é folgado. Vai para a cama, bebe a água da privada, faz xixi, faz cocô na casa inteira. Ele acha que ele é gente. Né? Tem lugares que cachorro é criado como se fosse um ser humano. Melhor ainda. Pessoas que falam, né? Eu prefiro mais a presença de um cachorro do que de um ser humano. Olha que ponto nós chegamos, a nossa sociedade. Tem cachorro, animal que vive melhor que muita gente aí, cara. Quando nós vemos uma afirmação como essa, aquela mulher, ela poderia ter dito assim: os discípulos não estão aqui. Parece que é uma afirmação de provocação, é como se Jesus estivesse chamando ela de cadela. Não estou afirmando isso. É porque as pessoas naquela região, porque ela era sírio-fenícia, estrangeira, os judeus se achavam tão santos, mas tão santos, que eles consideravam os outros impuros. Sabe qual era a oração do judeu? Senhor, obrigado por não nascer mulher, obrigado por não nascer samaritano e obrigado por não nascer um cachorro. Porque eles consideravam essas pessoas, essas coisas impuras. Mulher era impura por causa da menstruação, cachorro era impuro porque comia chão. Samaritano, então, nossa, era uma mistura de outras. Tinham várias religiões, acreditavam em tudo. Então o judeu, ele fala: não quero ser isso não. Então as pessoas daquela região eram consideradas isso para os judeus. E olha só que interessante, nós vemos aqui que ela, até em Mateus fala assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, olha só. Senhor. Senhor. Ela veio e se ajoelhou aos pés. Essa mulher era estrangeira de origem. Jesus que expulsasse. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem. Quem eram os filhos? Deus. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus. Estão perdidos. Na igreja, perdidos. Aí Jesus disse: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas. Olha o que ele diz. Porque não é correto pegar o pão, olha só, o pão deles, que eu vim para eles. Então eu sou o pão que veio do céu, eu vim para eles. Não é justo pegar esse pão e dar para outro povo. Olha só. A mulher respondeu a ele. O que ela poderia ter dito? Pensando que você está falando com as tuas negas?
Olha só, gente. Ela poderia rebater isso. Se posicionar dizendo: quem você pensa que você é? Falar desse jeito comigo. Se fosse um homem, sabe quem eu sou? Nunca ouviu falar? Mas deveria saber. Não foi o coração dela. Não deu carteirada. Colocou numa posição assim, ei, você tá pouco de falar esse tipo de coisa? Qual foi o posicionamento dela? Senhor, cachorrinhos, embaixo da mesa comem alhas. Os cachorrinhos comem. Ela dissesse assim: se não, tudo bem, não é o pão. Quem já comeu pão na mesa e começa a esfarelar? Eu gosto de colocar prato embaixo. Não gosto de fazer sujeira com pão. Pega um prato, corta o pão, que você corta o pão sem nada, fica aquele negócio, né? Aí cai no chão. E o que o cachorro faz? O cachorro corre lá e começa a comer, né? Pega um pé de galinha ali, pega um tomate, tudo que cai da mesa o cachorro quer comer. O cachorro não vai sentar na mesa ali, com garfo e faca na mão. Não, ele vai comer o que cai no chão. Então era como se aquela mulher se colocasse numa posição dizendo assim: até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Olha que ele vai ser mulher. Por causa dessa palavra, pode ir o demônio. Sabe o que nós aprendemos com isso? Não sei se vocês sabem, mas lá em João diz: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. É como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, me dá só as migalhas, já me basta. Porque eles estão rejeitando o que o Senhor está entregando. O Senhor está curando, o Senhor está ensinando, o Senhor está profetizando, o Senhor está fazendo coisas tão extraordinárias, milagres a rodo, mas muitos não estão recebendo, porque eles estão rejeitando por conta de um coração endurecido, um coração incrédulo. Mas, Senhor, me dá só as migalhas, já me basta. Imagina, meu irmão, se Deus tinha só as migalhas para essa mulher, imagina quando você sentar na mesa como um filho. Ele não tem migalhas, ele tem pão para você. Se Jesus só tinha, se aquela mulher falou só dá as migalhas, já é o suficiente. Senhor, eles estão rejeitando, mas me dá só as migalhas, já me basta. Recompensa completa. Sabe por quê? Um coração que honra. E ela não era discípulo de Jesus. Entendeu o princípio de honra. Ela não foi por interesse, ela sabia que Jesus tinha autoridade. Ela reconheceu a divindade de Jesus. Aqui nós vemos Senhor, mas também lá em Mateus diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero nutrir um coração de honra. Quero sentar com pessoas que eu possa compartilhar pão e vinho, semear na vida dela. Ela não saia da minha presença apenas comendo pão e vinho. Irão pessoas que vão se relacionar com você, vão querer comer e beber só o que você carrega. Mas terão pessoas que vão sentar com você, se essa pessoa entender sobre o princípio de honra, além de ela comer e beber daquilo que você tem para dar, coração de honrar aquilo que você não quero ser um consumista. Quero ir apenas culto ou assistir online, que hoje em dia é demand, né? É demand que fala? On demand. Aí o cara senta ali no domingão, aí ele fica escolhendo, passa igual o Netflix, né? Você passa 1 hora, 2 horas escolhendo o filme, aí você vai pela capa, né? Ah, não, esse aqui não deve ser legal, não. Aí troca. Ah, esse aqui também não. Nossa, que culto chato. Chato é você, meu amigo. Eu sou chato, você é chato. Você percebe que quando nós somos chatos, Deus tem paciência com a gente. Então, assim, não deixe com que a sua chatice
você exclua pessoas porque você acha que ela não faz mais nada por você. Será mesmo que é o outro ou é você mesmo? Então é esse tipo de coração que Jesus está querendo gerar em nós, um coração que se posiciona e deixa ser tratados, que Jesus ele possa lidar com o nosso coração ao ponto de cuidar dele, a gente entregar o nosso coração para ele, dizendo, Senhor Jesus, ajude-me, eu não tenho um coração de honra, mas eu quero ter esse coração de honra, sabe, eu amo quando alguém fala assim, pastor, eu não sei, mas me ensina que eu quero aprender. A gente se posicionar também com um coração, dizendo, eu não sei fazer, mas tem uma outra pessoa que sabe, mas se não tiver ninguém, me ensina que eu quero aprender e fazer. Então, quando nós vemos aqui o centurião, a mulher sírio-fenícia, nós vemos que todos eles estavam precisando de uma intervenção divina. Você está precisando de uma intervenção divina, que você fala, nas minhas forças. Eu acredito que todos nós temos algo em nossa vida e precisamos de uma intervenção divina. Fala, Deus, eu não sei o que fazer. Seja financeira, seja relacional, seja de trabalho, de alguma coisa. A gente precisa de uma intervenção que é quando você para e fala, eu não sei o que fazer. E eram pessoas que viram, eu não sei o que fazer, Jesus. Está doente. Está necessitado, precisando, não sei o que fazer. Mas elas viram que somente ele tinha autoridade para liberar algo sobre a vida. Tem situações na nossa caminhada que a gente não saberá o que fazer. Mas quando nós posicionamos o nosso coração, um coração dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Preciso de um milagre. Você percebe que não é um coração de meritocracia ou de... eu vou me posicionar porque eu sei que Deus vai me dar. Você está entendendo? O coração não é um coração interesseiro. É um coração que permitiu que Deus olhasse e falasse assim, você é um destinatário correto para as minhas bênçãos. Saberá o que fazer. Então é esse tipo de coração, como do centurião, da mulher sírio-fenícia, que eu quero nutrir na minha vida. Coração de honra. Você tem pão. Se você falar assim, pastor, não tenho nada. Então, você tem vinho. Você servirá de inspiração para as outras pessoas. A pessoa saia da sua vida sem que ela seja tocada por Deus, mesmo que ela rejeite. Mesmo que se ela apareça por interesse para consumir o que você carrega, sempre tenha pão e vinho. Onde que você recebe pão e vinho? Palavra. Não pare de ler a Bíblia até que a Bíblia... Eu ouvi durante essa semana aí, a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizado tem que ser atualizado é você, cara. A Bíblia, então, tem que se adaptar à sua vida, do seu jeito, do seu pensamento? Não. A Bíblia permanece a mesma palavra que foi liberada 2000 anos atrás, é a mesma hoje, só que eu concordo que você não pode pegar versículos isolados para condenar pessoas como fizeram com a mulher adúltera, usando a palavra de Deus para condenar pessoas. Deus não mandou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a Bíblia não tem que ser atualizada. A minha vida que precisa ser entregue ao Senhor. Quando você tem um celular, é o teu celular que precisa de atualização muitas vezes ou é o teu aplicativo que precisa ser atualizado? A gente tem lá os iPhones da vida, aparecendo lá atualizar sistema, mas o celular continua o mesmo. Percebe? O corpo continua o mesmo, a estrutura é a mesma, mas internamente precisa ser atualizado. A palavra de Deus não tem que ser atualizada coisíssima nenhuma. Pode mudar até a capa, mas internamente
a palavra não muda. Somos contra todo tipo de discriminação, seja racial, seja econômica, intelectual, sexual, social. Mas a palavra, ela vem para nos confrontar. É da vontade do Senhor. Sabe, a gente tem visto muito, porque Deus, você sabia que tem culto que faz mais mal do que bem? Deus falou assim, meu Deus, essa porcaria aí, é melhor que casa para fazer uma graceira dessa aí. Eu não quero quero fazer um culto a Deus com coração de desonra, cara. Então é esse tipo de coração que Deus quer que a gente nutra, um coração, com certeza. Acabou, que Deus quer fazer alguma coisa. Ele quer entregar recursos nas tuas mãos. Como o Marcos falou, né? Não amaldiçoe o seu ano. O resto do seu ano, se pode ser a sua virada. Nada acabou até que o ano termine. Deus tem muita coisa para nós ainda. Bênçãos. Bênçãos. Paz, prosperidade. Essa é a vontade do Senhor. Hein, querido?